Eu vou te ensinar 3 dicas que eu gostaria que tivessem me falado quando eu comecei a plantar e que iam ter feito muita diferença e ter me poupado muito tempo e muito esforço. A primeira dica é fazer um plano de cultivo ou plantar em escala. Se a gente quer sempre colher salsinha, sempre colher algo fresco, a gente precisa pensar que essa planta tem um ciclo também, que ela floresce e que ela morre. Então a gente precisa pensar em qual é esse ciclo dela e quando a gente vai plantar de novo ela para sempre ter disponível. Então, para a gente sempre estar colhendo, é preciso saber o ciclo dessa planta e de quanto em quanto tempo você vai plantar de novo ela para você estar sempre colhendo. Um exemplo disso é plantar só alface, plantar 30 mudinhas de alface no mesmo dia e aí depois de 60 dias você tem 30 cabeças de alface prontas para serem colhidas e você não vai comer 30 alfaces num dia. Então é melhor que a gente plante em escala, que a gente plante um pouco no momento, 15 dias depois, um mês depois, algumas outras mudas, para que assim elas vão crescendo, elas vão ficando prontas para a colheita e em momentos diferentes e a gente sempre tenha para colher. A segunda dica é escolher plantas que são resistentes, são plantas que são mais fortes, menos exigentes que outras. Então são plantas que não precisam de tanta adubação, de uma irrigação tão constante, ou de estaca, de tutor para conseguir crescer, como a berinjela, por exemplo, ou como alguns tipos de tomate que você precisa fazer uma amarração e um tipo de poda para ele produzir bem. Então, para quem não tem muita experiência com plantas ou simplesmente quer plantar alguma planta que não precisa de tanto cuidado, a gente pode optar por essas plantas que são mais resistentes. Por exemplo, a abóbora, que é super fácil de ser cultivada, ou ainda o rabanete, a cebolinha, o mamão, a bananeira, o consórcio milpa, que a gente já falou aqui no canal, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês acessarem. Enfim, essas plantas todas são muito fáceis de serem plantadas e mesmo se você não tem experiência nenhuma plantando, você pode começar com essas, que elas são melhores para isso, elas são mais aptas, mais resistentes. E a terceira e última dica é plantar em diversidade, é plantar em biodiversidade. A gente não planta nada sozinho. Na natureza a gente sempre vê todas as plantas crescendo juntas. Elas são mais felizes juntas do que separadas. A gente sempre vê um conjunto de plantas e não uma só separada, 25 centímetros da outra. Então a gente plantando tudo junto e misturado é melhor para as próprias plantas e para a gente. Um exemplo disso é, ao invés da gente plantar alface, a gente pode plantar junto com ela a rúcula e o repolho, por exemplo. Elas não vão competir por espaço, elas têm ciclos diferentes, então elas vão ser colhidas em momentos diferentes e elas são companheiras, elas se ajudam, se protegem de outras pragas, de outras doenças e simplesmente se dão bem juntas. Então, ao invés da gente plantar e de colher só alface, agora a gente vai ter alface, rúcula e repolho. Um exemplo disso é a bananeira e o abacaxi. O abacaxi é uma planta de subbosque que gosta mais de crescer na sombra. E ele também tem uma capacidade incrível de deixar o solo menos ácido. Então, quando o pH está um pouco baixo, a gente planta o abacaxi e ele ajuda a aumentar esse pH. Em outro lado, a bananeira é uma árvore que gosta de muito sol, precisa receber muito sol para conseguir crescer bem. Então, ao invés da gente plantar simplesmente a bananeira, a gente aproveita esse espaço entre bananeiras ou simplesmente a sombra dessa bananeira para se plantar abacaxi aí, porque ele gosta desse subbosque, ele gosta dessa proteção do sol direto que essa bananeira faz. Então uma planta facilita a vida da outra, elas se ajudam e esse mecanismo de facilitação, de cooperação, está dentro dessa forma de se plantar que é a agrofloresta. A agrofloresta junta todas essas dicas que eu falei até agora para a gente estar colhendo sempre comida fresca e uma diversidade grande de plantas, de frutos, de flores, de raízes, de tudo que você quiser plantar. A gente está liberando um curso gratuito de introdução a esse método de se plantar. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado tanto quanto me ajudam a plantar e eu espero ver você lá no curso grátis. É só clicar na descrição do vídeo.